Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Pode Deslacrar. Hoje com um elenco de atrizes maravilhoso, que é a Luísa Wilt, a Laura Cisa, a Bruna Simões, que estrearam uma peça essa semana que fala sobre a mulher. E eu sei que esse projeto foi um projeto que ele foi pensado para que a mulher fosse exaltada, que ela fosse vista e homenageada, sem que precisasse diminuir os homens, ou diminuir os filhos, ou diminuir quem quer que fosse. Então, eu queria que você começasse falando, Laura, qual que foi o enredo, assim, desse projeto artístico? Quando a gente fez o projeto do Cara ou Coroa, a nossa ideia era falar sobre as fases da mulher. Então a gente fala sobre a juventude, a gente fala sobre a maternidade, a gente fala sobre o envelhecimento. E dentro dessas categorias a gente trabalha todos os embates que as mulheres vivem. Então é a questão da gravidez biológica, a adoção, o que acontece depois da maternidade com a mulher, como ela sofre a pressão de estar sempre jovem, como ela se vê ao envelhecer. Então todos esses tópicos eles foram trabalhados dentro do Cara ou Coroa, e eu acho que isso é muito importante, né? Eu estava pensando sobre isso hoje. Isso sobre a gente não escolher algo em detrimento do outro, porque eu acho que a gente trabalha com uma questão muito de diminuição. A gente diminui o professor, a criança, o homem, e a gente não precisa fazer isso, porque eu vejo que uma linha que a gente abordou muito e que a gente aborda é o respeito. Porque o respeito, ele já tem uma qualidade de ser mútuo. Ele é para ambos os lados. E você não respeita alguém em detrimento de outra pessoa. Você respeita de uma forma que é igual, né? Ela é linear. Você não tem o detrimento de outras coisas ou de outras pessoas. Então eu acho que isso é uma parte muito grande do processo do Cara ou Coroa. É a gente entender qual é o lugar da mulher, o que ela tem, quem ela é, e respeitando outras possibilidades, respeitando o homem, a criança, o professor. Então eu acho que isso é o que pautou muito o nosso projeto, né? Muito bom. E o primeiro tópico que a peça aborda é o envelhecimento. Então, mesmo para vocês muito jovens, vocês, a Luísa que é a mais nova, já sente essa pressão? Sim, eu acho que essa pressão não é nem só sobre essa questão estética, né? Porque eu acho que tem essa questão do envelhecer e essa coisa de tudo que você vai conquistando durante a vida, sabe? Porque na nossa peça a gente tem alguns momentos que a gente fala, o tempo tá passando e a vida acaba aos 40 anos. Então acho que hoje em dia também tem esse conceito de que, cara, aos 20 você já deve estar fazendo a faculdade e logo você já tem que fazer um super estágio e aí logo você já tem que estar com a sua vida profissional super, hiper, mega resolvida e aí logo você já vai casar, você já vai ter seus filhos, e aí com os 30 ali, já é pra estar tudo resolvido, entende? Então acho que a todo momento você tem essa pressão de que, cara, em todas as fases da sua vida você vai ter uma obrigação e você tem que seguir esse ciclo, sabe? Então acho que mesmo nós sendo jovens, a gente já sente essa pressão desde que a gente é adolescente, assim, sabe? Desde esse padrão que a gente deve seguir, até onde a gente deve chegar. Então acho que essa coisa, né, do envelhecimento, né, é muito forte em todas as idades, assim. E eu acho que só fazendo um parênteses, né? Eu trabalhei com idosas, eu dei aula de artesanato para idosas. E eu acho que uma coisa que sempre me marcou nelas, assim, em todas as turmas, foi ouvir muito delas, assim, essa questão de senso de utilidade e de propósito. Sim. Então você tem essas mulheres que estão na faixa dos 70, na faixa dos 80, e elas falavam coisas do tipo, eu venho pra aula de artesanato para montar algo porque eu quero me sentir útil. De desfazer trabalhos manuais para poder refazê-los, porque elas falam, eu preciso me sentir útil. E eu acho que isso era uma coisa, elas terem esse núcleo de amizades, né, que elas tinham e construíam ali, era muito forte para elas. Porque são mulheres que às vezes não estão saindo de casa, são mulheres que já têm um limite de mobilidade, são mulheres que têm limites sociais, elas têm tantas coisas com as quais elas já têm que lidar, que quando elas conseguem fazer algo que é do agrado delas, isso se torna tão profundo, assim, para elas, com esse senso de propósito, de utilidade. Então, acho que isso é algo muito profundo, né? Não, com certeza. E tanto que, quando a gente estava na construção do texto, né, o TED e a Karen propuseram de fazer alguns recortes com algumas pesquisas mesmo sobre
esse contexto geral, assim, sobre mulheres que deram depoimentos e falaram sobre o envelhecimento, sobre a maternidade. E também tinham, né, vários relatos ali, né, dessas mulheres que já estavam chegando nessa idade de 50, 60 e falaram justamente sobre essa coisa de se sentir útil, né? Porque é isso, quando você chega ali nos seus 40, 50, 60 anos, você fica, cara, eu com certeza adquiri uma bagagem muito interessante, uma bagagem de conhecimento. Mas até uma relatou, né? Eu acho que é essa coisa de ganhos e perdas que ela fala. Porque ao mesmo tempo que você está adquirindo todos esses conhecimentos da vida, você está perdendo. Você está perdendo energia, você está perdendo o seu corpo, você está perdendo possibilidades, né? Essa possibilidade até mesmo entrando nessa questão da maternidade. Então, é muito forte, assim, essa coisa de ser útil, essa coisa de ter um propósito, é muito forte, né? Sim, e hoje eu até recordo algumas mulheres já falaram isso pra mim, já ouvi. De algumas mulheres um pouco mais velhas que nós, que eu considero hoje 50 anos, 60 anos, ainda é super jovem, né? Então, já ouvi de mulheres assim, falando, mas eu já tenho essa idade, então não tem por que eu querer isso ainda. Então, elas pensarem que por elas terem 50, 60, 65 anos, elas já não podem mais fazer uma faculdade, elas já não podem mais se maquiar como elas gostavam de se maquiar antes. E isso é algo que é imposto, né? E entra na cabeça dessas mulheres muito cedo. Então, elas acreditam que se elas não conquistarem certas coisas até os 40 anos, que é a faixa etária mais famosa, elas já não tem por que mais correr atrás disso. Isso é uma coisa que tem entrado na cabeça das meninas cada vez mais cedo. E a gente vê, hoje em dia, se você for em qualquer rede social, TikTok, Instagram, que são as mais famosas, né, hoje em dia, você vê as meninas sendo expostas a padrões muito cedo. Você vê meninas de 9, 10 anos ou menos fazendo rotinas de skincare e preocupadas com produtos de skincare, coisas absurdas, assim, que você fala, não é ali um protetor solar que é super importante, não, é coisas assim, produtos importados e estar sempre produzida, e fazendo rotinas de arrume-se comigo pra ir pra escola com 8 anos. Você fala, gente, o que vai acontecer com essas meninas quando elas se olharem no espelho ali nos seus 20 anos e começarem a perceber as primeiras linhas de expressão, assim. Eu acho que o saudável para essa geração que tá vindo agora é a gente compreender e ajudar elas a compreender que as linhas de expressão que vão surgir naturalmente no rosto delas são uma expressão da vida delas, com certeza. Do que elas viveram, do que elas vão viver. Então, ser exposta a esse tipo de conteúdo, né? Até acho que é assunto para outras vezes, né? Porque é essa exposição das crianças cada vez mais cedo a isso, a essa necessidade de cuidar da pele e porque depois eu vou chegar nos meus 50 anos, aí não adianta mais eu cuidar. Então, eu acho que é por aí, né, esse caminho. Sim, esse crescimento precoce, assim, também, porque eu lembro da minha infância, assim, tipo, como aquela menininha que tinha as maquiagens, mas aquelas maquiagens frufrus, aqueles batonzinhos de princesinha, assim, e tal, de mentirinha. E hoje em dia, você vê as crianças, assim, não, é tipo, as crianças usando os produtos da mãe, os produtos de mulheres adultas mesmo, os delas próprios. Isso, cara, eu tava lendo sobre isso, inclusive hoje, eu tava lendo um artigo do New York Times, que eles cunharam um termo nos Estados Unidos para essas crianças que são, tipo, 12 anos, eles chamam elas das crianças da Sephora, né? Da loja de maquiagem, Sephora Kids. E você fala, é tão absurdo você ver o que os dermatologistas estão falando. Elas são crianças, elas não precisam usar ácidos, elas não precisam... O que elas precisam é protetor solar, porque protetor solar não precisa. Mas você consegue perceber que existe um padrão tão forte para essas meninas e um padrão de influência para elas que elas estão assim fazendo rotina. Cara, eu não tenho rotina de skincare. A minha rotina de skincare é passar protetor solar e alguma coisa assim. E lavar o rosto. E lavar o rosto. E ter um sabonete pro rosto. Gente, isso é tão louco, porque você vai criando um hábito tão louco. Porque se essas crianças começam, sei lá, 10 anos se maquiando assim todo dia, cara, quando elas chegarem nos 20, até antes, elas não vão conseguir mais não usar maquiagem, né? Não conseguir não se arrumar de um super jeito, assim, né? Porque eu até lembrei agora, né, de uma menina, uma colega de trabalho, que um dia ela me falou, nossa, teve uma época no meu casamento que meu marido nunca me viu sem maquiagem. Ela sempre acordava todo dia antes do marido pra se maquiar e pra ele ver ela com maquiagem. Então, olha que louco esse hábito, assim, né? E daí você
parar pra pensar nessas crianças que se maquiam agora com 10 anos, imagina essas mulheres, essas meninas quando forem adultas, né? Sim. É uma dependência, assim, muito grande que vai gerar. Sim, então, e é um dano. É um dano, com porque certeza. você pega hoje, tem também um debate sobre isso, que eles acham, os millennials, eles parecem mais jovens do que a geração que a gente tem hoje, dos 15, 20. Sim. Porque na nossa época, quando a gente era criança, é isso que você falou, a gente usava aquela sombra da Barbie e a gente não tava pensando, cara, eu tenho que passar ácido retinóico, eu Nem tenho que tem que passar fazer procedimentos estéticos, né? Exato. Porque o Brasil é um dos países com maior consumo de procedimentos estéticos no mundo. E aí isso nos leva a pensar e refletir o que está acontecendo conosco como nação, porque assim, está tudo bem em realizar um procedimento estético que você vai se sentir melhor, nós não estamos aqui pregando contra os procedimentos estéticos. Porém, sobre a motivação, qual é o motivo que te leva a fazer esse procedimento? É para você se sentir melhor ou é para você ser aceita, né? Tem essa questão. E eu acredito que tem uma questão, falando sobre o envelhecimento, de como levar junto com esses anos que estão passando na vida, esse propósito, a ponto de chegar nessa faixa etária da vida, de 60, 70 anos, e continuar ressignificando a vida. Eu não vou mais estar com a mesma disponibilidade, a mesma vitalidade, as rugas estão começando a contar as histórias de tudo que eu vivi, de tudo que eu experienciei, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre alguma mulher na vida de vocês que é uma referência, que conseguiu manobrar isso na vida, assim, sabe? Estou envelhecendo, estou levando o meu propósito junto, e estou aprendendo a ressignificar. Quem são essas heroínas da vida real, assim, essas referências? Nossa, já vou chorar, que ela conseguiu falar da minha mãe, não tem como eu não falar da minha mãe. Cara, a minha mãe, ela começou a trabalhar muito cedo, né? Então, ela foi uma desses casos que foi fazer a faculdade depois dos 40, ali com 50. E ela tava na menopausa, então eu lembro muitas vezes de ver a minha mãe muito cansada. Mas ela continuava os estudos. Ela falou, eu vou estudar porque é isso. Porque assim, cara, eu não vou me limitar pela minha idade. Ai, gente. Então eu vi a minha mãe fazendo essas coisas, porque ela não teve oportunidade de fazê-las antes. Mas ela falou, eu não vou deixar com que a minha idade, ou o meu cansaço, ou as minhas próprias limitações me parem. Então ela estudou pedagogia, ela ainda trabalha, então eu acho que é isso é muito forte. Você falar, eu tô me movendo por algo, eu tenho algo que me leva, junto com as rugas, junto com o cansaço, junto com as fases da vida, mas eu tenho um lugar para caminhar, então eu acho que isso é tão importante, e eu acho que a minha mãe é um exemplo muito claro, assim, pra mim. Minha mãe é muito forte, começou lá com 10 anos, 12 anos trabalhando, e depois falou, mas eu vou fazer uma faculdade, porque é um sonho, porque a gente não se limita, e eu acho que isso que você falou, né? Elas acham que os sonhos têm uma limitação de idade, e eles não têm. Então, a minha mãe, eu tiro o chapéu, assim, pra ela, por tantas coisas que ela passou, e por ainda continuar sonhando e planejando viagens e cuidando dos netos. Então, tipo assim, isso é muito especial, sabe? Isso é muito especial. E é bem isso, a gente não precisa nem ir tão longe pra ver essas mulheres, né, que são referência, assim mesmo, né? Porque hoje em dia também, olhando, né, pra essa mulher, assim, na minha vida, eu vejo muito a minha tia, assim, porque as minhas tias sempre foram como minhas mães, assim, sempre cuidaram de mim a minha vida toda. Então, a história da minha tia, assim, ela também começou a trabalhar muito nova, sempre cuidando dos irmãos, ajudando sempre a minha avó. Então, eu sempre vi ela, assim, como esse exemplo de uma mulher muito forte, muito trabalhadora e que sempre correu atrás, assim, sabe? Que sempre procurou essa forma de ressignificar e viver, assim. Eu vejo minha tia, cara, ela tá sempre viajando, ela tá sempre se aventurando, tá sempre procurando uma trilha pra ir, uma viagem pra fazer. E isso é muito, muito especial, assim, né? Você encontrar esses hobbies, encontrar esses propósitos, encontrar essa identidade, essas coisas que você se identifica. E para mim isso é muito, muito inspirador, assim, porque eu vejo ela também, mesmo como essa mulher
que teve todas as dificuldades, todos os traumas, enfim, todos esses processos da vida, que continua firme, continua lá batalhando, assim, e continua correndo atrás das coisas, sabe? Continua lutando pelos sonhos, assim, lutando, não, eu quero ter a minha loja, não, eu quero continuar viajando. Então, pra mim, isso também é muito bonito, né? Sim, eu acho que a história das mulheres que são referência nas nossas vidas, elas se repetem muito do princípio ali de que são mulheres que começaram a trabalhar muito cedo, porque antigamente, né, na idade das nossas mães, das nossas tias, elas trabalhavam muito cedo, né? A minha mãe também começou a trabalhar, acho que antes dos 10, em casas de família, né? E ela também teve muita dificuldade para terminar os estudos, ela foi terminar o ensino médio depois que a gente veio embora para Curitiba, então faz relativamente pouco tempo. E ela sempre fala, minha mãe sempre foi muito boa em dar conselhos, então ela é uma excelente ouvinte e ela dá uns conselhos maravilhosos, assim, eu acho que como toda mãe, né? Como toda avó, como toda tia. E a minha mãe é super jovem, assim, a minha mãe tem 47 anos. E ela sempre falou, eu acho que eu daria uma boa psicóloga. E eu falo, e por que você não faz, então, a faculdade? Então, aí, isso eu tô trabalhando na cabecinha dela, assim, a ideia da faculdade, que eu falo, dá super tempo. Legal. O tempo vai passar da mesma forma, você fazendo o que você quer fazer ou não. Então, tô na torcida aí, pra quem sabe, em breve ela entre na faculdade. Se formar uma Que legal. psicóloga aí, Nossa. que virou a grande referência, assim. Nossa, isso é muito legal, porque me lembrou um livro que a gente leu esses tempos, que é O Caminho do Artista. E a autora, ela fala justamente isso, né? Sobre um caso de um pianista. Mas quantos anos que eu vou ter quando eu aprender a tocar piano? A mesma idade que você vai ter se você não aprender a tocar. Exatamente. Então é isso, você tem que partir de um ponto, né? Eu acho que tem que ser, no ser humano em geral, né? O homem, a mulher, a gente tem que ir trabalhando muito a mente, junto com o corpo, junto com o nosso cotidiano. Porque quando a gente pensa em mulheres fortes, com certeza as primeiras que aparecem são as nossas avós, as nossas mães, que vieram de um tempo que elas trabalhavam fora e trabalhavam dentro de casa. As minhas duas avós e a minha mãe foram esses exemplos. Eram mulheres que trabalhavam fora, eram donas de casa, então conciliavam essas carreiras, e elas foram muito marcantes, porque a minha avó paterna, a Laura presenciou isso, ela tinha 87 anos quando ela faleceu, mas ali uns 2, 3 meses antes dela falecer, a gente foi fazer um teatro de fantoches na casa dela. Ai, que legal. Esse podcast a gente também vai chorar. E ela falou assim, eu sempre sonhei em ser atriz. Falou pra mim, você tá realizando o meu sonho. Quando ela começou, era muito difícil, ela não conseguiu isso. Mas ela começou a me apoiar ali no final da vida dela. Ela mandava uma cartinha no meu aniversário com um dinheirinho e falava, eu acredito em você, eu acredito no seu sonho, eu tenho orgulho de você ser do teatro. E então, assim, eu falo que eu tive uma despedida muito emocionante dela, porque ela conseguiu abrir o coração. E aí, entra num ponto que a gente assistiu um filme uma vez, A Vida em Si, Meu Deus. que tinha eu acho que entra nesse ponto da força da mulher, que tinha uma mãe que estava adoecida e o filho ia fazer faculdade na cidade grande e ele não queria ir porque a mãe dele estava doente e ela fala, filho, vai, porque eu vou estar lá junto com você. Quando você vai, quando você vence na vida, você é a minha continuidade. Então eu estou vencendo na vida. Eu estou aqui limitada nesse quarto por estar doente, mas eu preciso que você vá, que você não fique. E isso foi uma grande reflexão na época, quando a gente pensou em trazer qualquer projeto que falasse sobre a mulher. Com certeza essa força da mulher, desse altruísmo, de pensar no outro e falar, você é a continuação de mim, conseguir ter esse olhar assim, com um amor tão forte, é algo que realmente nos impacta e que a gente acaba se inspirando muito nessas mulheres. E eu acredito que entendendo essas fases, né? Porque a gente vive um momento atual que nos coloca muitas vezes, através de movimentos que dizem defender a mulher, nos colocam numa caixa. A gente defende a mulher que sai de casa para trabalhar e que é independente e que
tem esse tipo de comportamento, mas na verdade a grande defesa da mulher é permitir que ela seja livre para escolher ser mãe ou para não ser mãe, para trabalhar fora ou para não trabalhar fora, para ter uma carreira de sucesso ou para não ter uma carreira de sucesso, para ser voluntária num projeto. Então eu acho que isso é muito legal, isso é muito importante. Então, linkando essas mulheres referenciais fortes para nós, eu quero que vocês comecem a falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre existe realmente liberdade hoje para a mulher ser quem ela quer ser? Eu acho que a grande luta é, que nem você estava falando, pelo direito da escolha, né? Porque hoje, se uma mulher disser abertamente que ela deseja ficar em casa e cuidar dos filhos e servir a casa dela, né? Cuidar das crianças, cuidar do marido, ter filhos, adotar. Então ela sempre vai ter um julgamento em cima dessa mulher que decidir fazer isso, né? Então eu acho que houve uma inversão nos valores hoje em dia, quando a gente diz abertamente isso, assim. Então eu acho que a grande questão é você lutar para que a mulher tenha direito de escolher se ela quer trabalhar fora, se ela não quer, se ela quer ter filho, se ela não quer. Exatamente o que você disse. Assim. Sim. Porque eu acho que o que eu acho que fica em jogo pra nós, isso sem dúvida, falando como mulher, não é a questão da violência contra a mulher, não é a questão das agressões que a mulher sofre. Isso, gente, meu Deus, a gente vive isso na pele desde que a gente é jovem. Então, inúmeras vezes, são episódios, assim, recorrentes que a gente vive. E a gente consegue, a gente se solidariza e a gente sabe o que é sofrer. Seja com abusos psicológicos, seja com abusos físicos, seja com agressões, a gente entende isso não é o que está em pauta. Que a mulher tem que ser protegida, isso sem dúvidas. Entende? Porque a mulher, ela vai perder uma luta, ela vai ser agredida mais facilmente. Então, assim, sem dúvidas, isso aí a gente não precisa debater. Mas eu acho que essa questão da liberdade de escolha é isso que a gente tem que repensar, entende? É isso que a gente tem que colocar e falar. Se essa mulher quiser ser uma mãe, ela pode ser uma mãe. E a gente vai protegê-la da mesma forma como nós protegeríamos uma mulher que escolhe ser uma mulher de negócios, uma empresária. Porque é isso. Porque é isso. A gente parece que sempre tem algo que tá em detrimento do outro, né? E eu reforço isso, porque eu acho que é tão importante a gente deixar essa liberdade para a mulher, se ela quer ser mãe biológica, se ela quer adotar os filhos, se ela quer fazer os procedimentos, se ela não quer fazer os procedimentos, porque isso também entra em voga. Hoje em dia, se você não fez um procedimento estético, parece que você é meio assim, um ET. Então, entende? É isso. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa refletir, né? Dentro dessa questão que a gente tem de cuidar das mulheres, da própria sororidade que a gente fala. Eu acho que a mulher muito naturalmente tem um lugar onde ela tem essa amizade, onde ela cria esse grupo de apoio. Ela já faz isso. Então, a mulher tem uma saúde natural, até mais que o homem, porque ela consegue se abrir, ela consegue dialogar, ela consegue falar. Uma saúde emocional. Uma saúde emocional, uma inteligência emocional mesmo, que a gente já tem. Então eu acho que o lugar que a gente precisa pensar a gente tem que lutar pela liberdade. A proteção, não precisa falar sobre isso. A gente vai lutar. Ela é o básico, né? Isso é o básico que a gente faz. Agora, a liberdade. A gente não pode olhar para uma mulher que cuida de 4 filhos e falar, eu escolho ser essa mãe de casa e diminuí-la, porque uma outra escolheu sair e trabalhar e criar a sua própria empresa. A gente tem que olhar para as duas e falar, que legal. Porque a identidade de vocês é o que me interessa. E a proteção de vocês é o que interessa de fato, sabe? Com certeza. E só esse ponto que você falou sobre se ela quer fazer procedimentos estéticos, ela ter essa liberdade, foi interessante que na plateia dessa peça tinha homens e mulheres, crianças, e uma das mulheres que assistiu a peça, ela falou assim, eu fiz procedimentos estéticos a vida inteira sem nunca ter parado para pensar o porquê. Então eu acho que essa é a questão, é trazer reflexão e autonomia. Eu sei porque eu estou fazendo isso, não é simplesmente uma pressão. Sim. Eu estou fazendo isso porque eu não me sinto bem com essa determinada parte do meu corpo. Mas essa própria mulher trouxe esse depoimento e falou,
eu passei a vida inteira fazendo, nunca me perguntei o porquê. Nossa. Quando ela assistiu a peça, ela falou, é verdade, por que eu fiz tantos procedimentos? Porque, só voltando ali um pouquinho sobre os procedimentos, que vocês falaram das crianças se maquiarem, hoje a gente vê um padrão de procedimentos estéticos que transforma muito as mulheres, elas estão ficando parecidas através dessas harmonizações faciais, estão cada vez mais cedo, com 20 anos já tem botox. Eu tenho uma amiga que é esteticista e ela falou assim, Karen, para vocês que são atrizes, cuidem com o botox, porque ele vai congelar a sua expressão. E ela falou pra mim, 55 anos ainda é nova pra pôr botox. Imagina, até porque se você fizer uma vez, você vai ter que fazer pro resto da vida, Exatamente, né? Então... você tem que ir refazendo. Então, a gente não está aqui para falar não façam procedimentos, mas o quão consciente, livre, independente você está para fazer esse tipo de escolha. Sim. Então eu acredito que isso é muito bom, assim, a gente refletir sobre. É verdade, porque às vezes você tá tão no automático, assim, né? E de realmente não refletir, não pensar sobre o que você está fazendo, seguir esse comportamento de rebanho e vamos lá, minhas amigas estão fazendo, a internet tá fazendo, todo mundo tá fazendo. E é isso, só que você vai perdendo essa identidade, porque é igual a Karen falou, as mulheres estão cada vez mais parecidas, assim, sabe? Se tratando dessa coisa estética, né? Então, é bem isso, porque você vai perdendo a sua identidade, você vai perdendo a sua essência. E daí quem é você além disso, né? Então você entra numas reflexões muito loucas, assim, também. Cara, eu gosto muito da Vanessa Rosan, que é uma maquiadora, e eu vi uma vez, ela fez um vídeo sobre as plásticas no nariz, né, sobre a rinoplastia, e ela falava assim, gente, nosso nariz, ele carrega características das nossas origens. Então tem o nariz mais árabe, tem o nariz mais italiano, tem o nariz mais português, tem o nariz... E eu lembro que eu assisti isso e eu falei, nossa, isso é tão forte, a gente tá em busca de um narizinho que é igual, e a gente esquece, esse meu nariz, ele é italiano, esse meu nariz, ele é... Entende? Porque existe algo sobre identidade e origem, que eu acho que esse é o ponto que a gente também não parou pra pensar. E não tem problema, mas a gente precisa trazer esse tópico e falar, vamos parar, porque como você falou, ela falou, eu nunca parei pra pensar. Vamos parar pra pensar, vamos dialogar, vamos falar, ei, o seu nariz carrega um pouco de quem você é. Os teus olhos, a tua boca, seja ela pequena ou grande, é quem você é, a tua pinta. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha vergonha de ter a pintinha no nariz, até que uma professora falou, a sua pinta no nariz é linda, e eu sei quem é você por causa da sua pintinha no nariz. Então, entende? Esse lugar de carregar isso e falar, cara, essa é quem eu sou. Porque eu acho que é sobre isso. É sobre você poder fazer um procedimento estético e falar, eu tenho vergonha das minhas orelhas, eu tenho vergonha... Tem tantas coisas sobre as quais a gente é autoconsciente, mas ao mesmo tempo ter um limite de falar, mas eu sei até onde eu vou e até onde eu tô abrindo mão da minha individualidade e da minha identidade, né? Exato, até porque tudo comunica, né? Desde a nossa voz até cada característica que a gente tem no nosso corpo, no nosso rosto. Então isso é muito importante, porque isso molda quem nós somos também, né? Então é muito interessante perceber essas coisas. Falar sobre... Desculpa. Não, pode falar. Falar sobre essa autopercepção que a Laura falou. As mulheres, infelizmente, né, nesse universo, existe muita comparação. Então, uma mulher que segue determinadas influencers no Instagram, por exemplo, elas não contam tudo pra gente. Então, às vezes, a influencer lá que tem filhos e ela já sai ali dos 20 dias pós-parto já toda chapada, com a barriguinha ali lisa, ela não conta pra você que ela passou por uma lipo depois da cesárea diretamente. Então, aí às vezes a mulher que é uma mulher comum, que tem filho, que não consegue recuperar o corpo de antes, ela fica com essa cobrança do porquê que ela não é igual a fulano. Exato. Isso mexe muito com a cabeça da mulher. E se ela não tá com o psicológico dela bem equilibrado pra entender que ela não vai ser igual a outra, porque a outra tem uma condição diferente da dela. E às vezes não é nem que ela quer fazer esse procedimento, é porque ela vive da imagem dela, então ela precisa fazer isso, né? Mas daí ela não conta que nem todas as mulheres precisam fazer isso. Isso mexe muito com a cabeça, e acho que cada vez mais cedo ocorre essa pressão sobre as meninas, e daí ocorre aquela banalização, né, dos procedimentos estéticos, e daí acontecem tragédias que a gente vê, charlatões. né? Nossa. Tragédias recentes que a gente viu, né, no mundo da dermatologia. Então, eu acho que trazer essa consciência sobre quem você é, e que você não precisa ser igual a outra pessoa para você se sentir bem, isso é essencial.
E eu acho que você falou uma palavra muito legal, que é ser uma mulher comum. Porque é extraordinário, independente e livre você poder ser uma mulher comum. E a gente vive uma cultura de status. É falado sobre isso, né? No texto. Então, assim, não precisa necessariamente você não ser uma pessoa comum que vive uma vida comum. Sim. Porque o comum virou sinônimo de tédio, de repressão. Exato. Quando, na verdade, você também falou isso, são valores invertidos. Sim. Né? E são camadas, que existe muita beleza no comum. No comum. E eu acho que são camadas, né? Porque eu lembro, a gente falou sobre isso. Que quando eu era jovem, a gente comprava lá a Capricho, a Marie Claire. E daí parecia que na nossa época era assim. O millennial, a mulher millennial cresceu querendo ser uma modelo, em sua grande maioria, com a questão da magreza. Né, de ser uma pessoa magérrima, porque a gente viveu isso. Então, naquela época era isso, você tem que ser uma Uber modelo magérrima. Aí, hoje em dia, você tem que ser uma influencer que não tem poros, que não tem rugas. Então, hoje em dia é o envelhecimento. Então, parece que sempre tem um ícone linkado a algo que vai refletir nas mulheres. Ou é uma Uber modelo e a magreza, ou é uma influencer com a pele perfeita, ou é uma celebridade que não envelhece, ou é uma... Entende? Então, cara, são tantas camadas, é um debate tão profundo, Sim. né? Que a gente pode falar sobre isso. Pode falar muito sobre isso, e eu acho que é importante falar sobre isso. Porque quando a gente expôs esse processo artístico que vocês fizeram parte para o público, essa experiência recente, a recepção foi muito boa. Porque vários perfis de mulheres se identificaram, não foi para um público e não foi uma peça com o intuito de militar sobre algo, mas expôs diversos tipos e perfis de mulheres nessa liberdade de ser quem se é, né? E eu acredito que não só para as mulheres que estavam ali na plateia, também para os homens, acho que isso é muito legal. E veio essa questão muito forte que a gente talvez não imaginou que ganharia tanta força, que foi a questão da maternidade. Sim. Que para nós, talvez ali quando a gente começou o processo, é simples, existem mulheres que querem ser mães, existem mulheres que não querem. Mas quando a gente entrou nessa parte da maternidade, a gente percebeu que existem mulheres que não querem ser mães, existem mulheres que querem ser mães, e existem mulheres feridas que acham que não querem ser mães, mas que, através de um processo de cura, na verdade, elas sonham com isso. Então, eu quero que a gente converse um pouquinho sobre essa questão da maternidade, porque ela abordou a questão da adoção, a mulher que pode ter filho, a que não pode, que às vezes se sente inferiorizada, porque existe uma pressão, o filho precisa nascer de você para você provar que você é mulher. Então, essa parte foi uma parte que eu acho que internamente no elenco mexeu muito com a gente. Porque a gente estava com um elenco com 10 mulheres e apenas 2 eram mães. Então, e falamos sobre isso com muita profundidade. Eu acho que essa questão da maternidade, a gente é isso, né? A gente vê uma polaridade. Ou você é mãe ou você não é mãe. A gente não para muito pra pensar sobre isso. Só que existem tantas entrelinhas nisso, né, que a gente percebe, assim, eu posso falar um caso claro, que é o meu, assim, de olhar pra maternidade e falar, o que é a maternidade? Ou de olhar e falar, cara, eu acho um pouco assustadora a maternidade. E pensar nessa responsabilidade, pensar nesse legado que a gente deixa com a maternidade, né? Então, eu acho que pra mim foi super um caso que me tocou ali e me curou profundamente falar sobre isso e perceber outras mães e entender qual que é o valor da maternidade, né? Porque parece que a maternidade tem sido tão diminuída, né? E essa maternidade, aí você tem a maternidade que é diminuída, aí você tem a adoção que é ainda mais jogada para escanteio. Então, eu acho que essa questão da maternidade, ela não é 8 ou 80. Ela vai em lugares muito profundos da mulher, né? A mulher que não pode ter filhos, a gente não fala sobre isso. A mulher que não pode ter filhos, ela não consegue, às vezes, externalizar isso. E a dor que isso causa. Ou a mulher que não quer ter filhos, às vezes ela também
não consegue falar, ou ela não consegue entender o porquê ela não quer ter filhos. Entende? Então, assim, são tantas linhas que a gente vai pensando. Então, eu acho que é tão importante a gente falar sobre a maternidade, porque é um autoconhecimento. É você saber, eu quero filhos, eu não quero filhos, por quê, como, onde isso me machuca, onde eu sou bem tratada com isso. Porque, cara, assim como todos os processos na vida, mas a maternidade, existe algo muito especial sobre isso. Porque ser mãe é tão profundo. Eu acho que é uma força que... Eu não sou mãe, mas eu olho as mães e eu falo, cara, existe uma força aí que a gente só vai entender vivendo. E eu acho que isso precisa ser tratado, sabe? Eu acho que isso precisa ser comunicado, expressado e trabalhado e falado sobre, porque a gente vive numa cultura que diz que os filhos atrapalham ou que os filhos não fazem parte de uma rotina. E não, na verdade você tem algo ali tão precioso, você tá auxiliando uma vida, você tá ajudando a criar uma pessoa. Olha a profundidade que isso tem. E muitas vezes existe muito medo sobre isso. E esse medo, ele vem mascarado com discursos, ou ele vem mascarado com algumas falas. E é só a gente sentar e parar e pensar, eu, como ser humano, o que é que a maternidade toca dentro de mim? Como é que eu vejo a maternidade? Então, eu acho que foi muito especial esse processo que a gente viveu ali, porque eu tenho certeza que falou com muitas mulheres em diferentes idades, em diferentes fases, sabe? Sim, isso é muito bonito. Eu acho que foi realmente uma reflexão, assim, sobre essa percepção de maternidade, né? Desde do que a gente tem no nosso coração, o que a gente sonha, mesmo sendo todas muito novas, assim, e até refletir sobre a maternidade que a gente recebe mesmo. Até tem uma fala, né, que uma das meninas conta nesse trecho da maternidade, que ela fala nada mais justo do que reproduzir a maternidade que a gente recebe. Então também é muito bonito, né, perceber esses atos, né, da nossa mãe, do nosso pai também, e são reflexões muito profundas, assim, também. E eu tava revendo, né, alguns trechos ali dos recortes das pesquisas, e teve uma moça que falou justamente sobre isso, né? Tá, mas eu cheguei num ponto da minha vida que eu não posso mais ter filhos, mas se ser mulher é ter filhos e reproduzir essa maternidade, quem sou eu nesse caso, né? Então, também existe essa coisa muito sobre essa identidade da mulher, assim, também nesse quesito. E foi muito bonito porque a gente realmente teve muitas mães, né, nesse processo que levaram seus filhos nos ensaios, e a gente percebia, tipo, como essas mulheres iam reagindo assim também, e óbvio que a gente não sabe como funciona o dia a dia dessas mulheres, mas realmente você vê essa força dessa mãe que tá lá, que tá trabalhando, que dá conta dos filhos, que dá conta da casa, que dá conta do trabalho, e se divide em 1000, e cara, é isso que é a força da mulher, e isso é muito bonito, sabe? Essa mãe que se divide em 1000 coisas, e que é 1000 coisas, e que tá lá firme e forte, sabe? Então, isso é muito bonito, é muito poético, né? Sim, e eu acho que você vê essas mulheres, falo porque a gente viveu isso. Você vê essas mulheres com filhos que elas não pararam de sonhar, elas inclusive estão trabalhando com coisas que elas amam, que elas sonham, e falam, ei, meu filho vem junto, ele vai vir junto. Isso. Você vai criar essa cultura, e daí você também não vai abdicar dos filhos, mas você também não vai abdicar dos seus sonhos. Existe um equilíbrio nisso tudo, né? Sim. E essa maternidade que a gente admira e olha, eu acho que ela é muito sobre equilibrar isso. E falar, cara, parece que a mulher dá conta de 1000 coisas, porque ela dá mesmo. Ela tá lá, você vê essas mães no ensaio de dança, com bebês no colo, e os bebês estão ali, e elas estão falando, mas eu tô aqui porque eu estou fazendo isso, porque eu amo esse sonho, e o bebê tá junto, porque o bebê também é o meu sonho, entende? Então eu acho que isso é tão profundo, assim, é tão forte, com né? certeza, porque até a sua vida não vai parar quando você tem um filho, não né? Zerou, né? Não zerou a sua vida. Então, é encontrar essas formas, né, de viver e de continuar lutando por esses sonhos, por esses outros sonhos, né? Ah, eu quero viajar, eu quero continuar trabalhando, eu quero realizar tantas coisas. Cara, você vai conseguir realizar tudo isso. Sim. E tudo bem, tem as suas dificuldades
de seus desafios de ser mãe, né? E de dar conta de tudo isso, porque realmente, gente, eu imagino que não deve ser fácil. Não. Mas é justamente isso, é encontrar essa forma de ressignificar agora a sua vida, de continuar, né? E eu acho que é isso, assim, né? Hoje em dia, eu vejo, principalmente a minha geração, assim, essa coisa de eu não quero ter filho, eu acho que vai atrapalhar a minha vida. E justamente isso, né? A gente tá vendo muitos jovens, muitos adultos, assim, que não querem mais ter filhos. E é muito louco, porque você começa a refletir, assim, sobre isso. Tá, mas onde que tá a chave disso, então? Quais que são essas máscaras? Quais são esses medos? Qual que é a profundidade disso? Pra que essas pessoas realmente não estejam entendendo essa maternidade, essa coisa de, tá, mas por quê? Por que eu tô pensando assim, de se doar, né? Se doar pelo outro. Porque eu acho que tem um ponto, eu assisti um documentário e ele foi muito reflexivo, assim, né, pra mim. Porque existe um ponto que nós vivemos dias em que o amor sacrificial, ele não é bonito, ele é colocado em segundo plano, porque a gente acaba vivendo uma cultura de pensar primeiro em si mesmo. Sim. E aí, dentro disso, nós acabamos nos tornando egoístas, porque eu tive estas fases da minha vida em que eu pensei, eu acho que o filho vai me impedir de realizar os meus sonhos. Até eu perceber o quanto eu estava contaminada com ideologias externas. E quando eu comecei a fazer uma limpeza do que era externo e quem era eu, qual era a minha essência, foi um autoconhecimento de olhar e falar, isso aqui não me pertence, essas frases, essas falas feitas não me pertencem. E eu sempre sonhei em ser mãe desde criança. E o medo de assumir isso, de falar, eu sonho em ser mãe, mas isso é pouco, porque eu deveria estar sonhando em fazer um mestrado, em fazer um doutorado, eu deveria estar sonhando com outras coisas. Eu percebi que eu estava dentro dessa pressão. Isso que eu não sou esta geração, que é a geração Z, que é a geração mais nova. Nós somos da geração dos millennials. E aí, esse foi um processo de cura interna muito lindo, ainda está acontecendo. Quando eu olhei e falei, eu quero ser mãe e eu quero assumir isso e eu quero ser livre em assumir isso. Não sei quando e ainda não sei como. E daí a gente entra na questão da adoção, mas antes de entrar na questão da adoção, eu acho que é essa reflexão que a gente precisa ter. De o quanto isso sou eu mesma, o quanto isso são vozes externas me dizendo como eu devo me comportar. E aí nesse documentário, ele falava assim, a vida quer viver. Portanto, quando você tem esse amor sacrificial, você se torna mãe, você aprende essa questão do egoísmo, que a gente até fala também um pouquinho sobre isso na peça, a deixar o egoísmo de lado e a beleza nisso. A beleza na mãe, isso não é uma romantização, mas isso é uma beleza de uma vida que se encontra pensando que não é sobre si mesmo, que é sobre também o outro, sobre o próximo. Então, a beleza nessa mãe que, junto com esse pai, que acorda de madrugada, que vão acalmar essa criança, que educam essa criança, que tem essas primeiras memórias das brincadeiras que fizeram juntos, das primeiras palavras que foram proferidas ali pela criança e tal, toda essa magia, os primeiros passos e todos os desafios que vão vir junto com criar um filho, né? E nesse documentário, eles contavam a história de uma mulher italiana que ela foi ter um filho e ela teve uns problemas ali no processo de gravidez e a criança, ela foi avisada que a criança não ia sobreviver por muito tempo, mas ela manteve a gravidez até o fim e quando a criança nasceu, ela fala que ela ficou ali meia hora segurando o filho no colo e ela fala, foi a meia hora que mudou minha vida, foi a meia hora que me transformou num ser humano melhor. Se eu não tivesse tido essa meia hora, eu não seria quem eu sou. E aí ela teve uma segunda gravidez. A história dela é muito famosa, assim. Procurar depois o nome dela pra gente colocar na descrição do vídeo. E aí ela teve uma segunda gravidez e deu tudo certo na segunda gravidez. Só que ela descobriu que ela tava com câncer. E aí, novamente eles falaram pra ela, né, olha, a medicação do câncer é uma medicação agressiva, então a gente pode continuar com o seu tratamento, mas isso vai prejudicar o seu filho. Então ela decidiu não continuar com o tratamento e teve a criança. E quando a criança nasceu, ela escreveu uma carta para ele e falou, filho, eu tô indo lá viver com seu irmãozinho, porque você vai ser uma pessoa maravilhosa, eu tô aqui te
te impulsionando, mas eu não vou conseguir estar aqui. E ela faleceu um tempo depois. E aí isso é muito marcante, porque esse sentido da vida, essa beleza da vida, que a gente viveu muitas vezes com as nossas mães, com as nossas avós, muitas vezes, como a Luísa aqui, teve uma mãe ausente, não conseguiu viver isso, mas já entende que isso não é o que vai determinar se ela vai ser mãe ou não. E eu acho que é entender que a beleza da vida não tá numa conquista apenas superficial. Porque a minha mãe fez mestrado e é maravilhoso fazer mestrado. Eu tô fazendo uma pós-graduação, eu quero crescer cada vez mais. Mas não é sobre isso, sabe? Eu acho que é sobre nós entendermos que esse senso de amor, de compartilhamento, de sacrifício, que eu acho que essa é a palavra, é belo. E a gente não pode permitir que a nossa sociedade acabe com isso e transforme isso num vilão da mulher. Sim. A maternidade não é um vilão da mulher, entende? Sim. Então eu acho que essa minha experiência foi muito profunda, assim. Eu acho que essa questão da maternidade, acho que vai muito da mulher se conhecer e olhar pra si e ver se ela já não tem essa energia maternal dentro dela. Porque vocês me conhecem já tem algum tempo. E eu já ouvi a Karen falando isso, que eu tenho essa energia de cuidar de tudo, de tempo todo, de todo mundo. E eu vi um vídeo de uma menina falando sobre isso no Instagram e ela tem um filho já e ela fala e ela chora muito. Ela fala assim que antes ela ter um filho, ela desgastava a energia dela querendo cuidar das outras pessoas e o tempo todo ali preocupada e tal. E ela só conseguiu verdadeiramente direcionar essa energia dela quando ela teve um filho. Porque daí ela percebeu que essa energia que ela tinha era para cuidar desse ser humano que ela colocou no mundo e direcionar ele da forma correta e dedicar essa energia divina verdadeiramente pro que ela foi feita. Então eu acho que eu sou uma testemunha de dizer assim que na minha adolescência eu falava, eu não quero ter filho. Porque, acho que não é pra mim, e não sei o quê. E aí, depois que o tempo foi passando, eu comecei, assim, a entender que talvez esse discurso de que eu não quero ser mãe, ele vinha muito mais de um medo de ser mãe, por ver que ser mãe é padecer no paraíso. Então, eu vejo muito isso pela minha irmã, pela minha mãe, mesmo ver tudo que elas sacrificam. Só que eu entendi, até compartilhando uma coisa bem pessoal com vocês, assim, um dia eu estava estudando a Bíblia e eu parei num versículo muito, muito famoso que é: os filhos são a herança do Senhor. E aí eu sempre falei assim que eu tinha muito medo de colocar um filho no mundo pelas circunstâncias do mundo. Porque você olha o mundo hoje e você fala, gente, como é que... Até na peça tem uma fala Também. que diz isso. Fala, como é que eu vou colocar um filho nesse mundo hoje? Que você não sabe as perspectivas do futuro. Que você não sabe que rumo as guerras vão tomar. Que você não sabe se amanhã você vai ter alimento de qualidade, se você vai ter água de qualidade. Se amanhã não vai invadir água na sua casa. Você não sabe o que vai acontecer. Então eu acho que eu ainda tenho esse medo muito forte dentro de mim, de colocar um filho nesse mundo sem saber do amanhã, sem saber quanto tempo eu terei com ele, que isso é um medo meu também, de ter uma missão curta como mãe. A gente não sabe, né? Até não posso falar muito sobre isso, não, eu vou chorar. Pode chorar. Mas, e aí, nesse dia que eu tava lendo esse versículo, Deus falou muito comigo, falou assim, então quer dizer que você tem medo da minha herança pra você? Porque se você tem medo de ter filho, você tem medo da minha herança pra você, porque os filhos são a herança do Senhor. Então, eu acho que não sei como esse filho virá, não sei se ele virá pela adoção, se ele virá biologicamente, mas hoje eu tenho trabalhado isso na minha mente, no meu coração, a ideia de que eu quero sim ter filhos, não sei quantos, né? Mas acho que essa coisa do medo que a gente fala na peça também, como eu vou colocar um filho nesse mundo? Eu acho que a gente tem que pensar que o mundo sem as crianças, ele seria um mundo... Ele não seria mundo. E até eu quero indicar pra vocês um filme que eu vi recentemente, acho que foi semana passada, chama Filhos da Esperança. Eu não lembro o nome do diretor agora, mas ele é maravilhoso, porque ele aborda justamente esse tópico do mundo sem crianças. É o Clive Owen. Nossa, também gente, não lembro esse diretor. filme. Gente, assistam Ele é maravilhoso. Esse filme, ele é
que ele mostra legal. que o mundo, ele simplesmente acaba sem a esperança que as crianças trazem para esse mundo. Porque aí ele mostra o mundo pós-apocalíptico, assim, guerras, fome, desesperança, desestabilidade social, porque as pessoas, elas não têm perspectiva de futuro. Então, eu vou fazer qualquer coisa porque eu sei que não vai ter ninguém aqui amanhã lutando pelo que eu construí. Então, é muito lindo esse filme, vale muito a pena a reflexão. Nossa, eu vou anotar ele e vou assistir. Nossa, filmaço. Porque já é o nome, Filhos da Esperança. É um filme muito maravilhoso. Bacana. Tava lembrando das minhas irmãs, e as minhas irmãs, elas são bem pequenininhas, assim. E quando a minha primeira irmã nasceu, eu, por muito tempo, cuidei dela ali, ajudei minha mãe, as minhas tias e tal. Então, realmente existe muito essa coisa de cuidado. E, obviamente, as relações são diferentes, né? Essa questão de ser mãe e ser irmã é diferente. Mas existe esse cuidado, existe esse zelo, essa coisa de se doar. E quando você ama alguém, você vai querer agradar essa pessoa, você vai querer cuidar dessa pessoa, você vai querer fazer as melhores coisas para essa pessoa. E a mesma coisa eu imagino que deve ser com o seu filho, entende? E você vê esses pais que geralmente falam assim, até pegando pela experiência da minha família, assim, não, porque a minha mãe, ela deixou de comprar uma coisa pra ela, ou deixou de comer tal coisa pra dar tal coisa pro filho. E, cara, pergunta pra esses pais se eles se arrependeram disso. Óbvio que não, porque é aí que tá o amor, entende? É aí que tá esse cuidado mesmo, esse zelo de querer que o filho cresça nas melhores condições, com as melhores oportunidades. Tudo bem, gente, nem sempre vai ser assim, mas esse pai, essa mãe que tem realmente esse espírito de maternidade, assim mesmo, né, de cuidado, ele vai querer que isso aconteça. E, obviamente, gente, nem todo pai, nem toda mãe vai ser perfeito, né, mas muitos vão lutar por isso, vão lutar pra cuidar, assim, pra fazer o bem. E justamente, assim, acho que muitos vão percebendo, né, seus erros, seus desafios ao longo da trajetória, mas é isso que é viver também, com erros e acertos. É que tá a beleza também, né? Sim, o filme Doador de Memórias, que é a adaptação de um livro, ele mostra uma sociedade que as pessoas, elas tomam uma injeção pra elas pararem de sentir. Então elas ficam apáticas. E aí o filme fala assim, vale a pena você estar apático para não sentir as tristezas do mundo, porém, você também não vai sentir as alegrias. Sabe? Então, eu acredito que tem isso até quando você casa, porque é mais fácil você estar sozinho, é uma comodidade. Então, quando você casa, você já começa a abrir mão do mundo do meu jeito, você já começa a se adaptar, você começa o respeito, o compartilhar, o dividir. Então, o multiplicar. O abrir mão. O abrir mão, já começa no casamento. Porque seria mais fácil estar sozinho e acordo a hora que eu quero, gasto meu dinheiro no que eu quero. Mas eu acho que não é sobre o que é mais fácil, mas é sobre o que traz sentido, o que traz significado. E eu acho que construir uma família passa por isso. E aí entra na questão da adoção, que ainda é muito... existe ainda muito preconceito sobre a questão da adoção. E a gente convive, né, há 3 anos trabalhando voluntariamente numa casa-lar, e a gente já pode escrever um livro só do que a gente presenciou, fora o que a gente viveu. Porque a gente tem mais ou menos umas 17 crianças que a gente presenciou a festa que eles chamam, que é uma festa, é uma celebração de despedida. Quando as crianças são adotadas e esses pais vêm ali, e todas as crianças que vivem nessa instituição, elas podem falar para essa criança que está saindo do lar o que elas estão sentindo, e essa criança que está saindo também pode deixar um recado para elas. E a gente presenciou vários momentos assim, que foram extremamente, assim... lindos, impactantes, que a gente sabe, eu refriso, não é uma romantização, mas a gente sabe que é um desafio, mas é um desafio que traz muito sentido e propósito para a vida. E eu acho que uma criança em específico, assim, nós dávamos aula de teatro nessa instituição, voluntariamente, e tinha 2 irmãos, que eles vinham de um menino e uma menina, e eles vinham, assim, de uma situação muito traumática que eles haviam vivido na casa deles. Então, a menina, ela ficava totalmente introvertida durante a aula, e o menino, ele às vezes começava a chorar, começava a gritar e saía correndo. Então a gente tinha um desafio ali com eles, porque ela não expressava o que ela estava sentindo e ele saía correndo, gritando. E quando eles foram adotados, esse casal que foi até lá ao lar conhecê-los, na fase de aproximação, conta que a menina chegou para essa mulher que ia ser a mãe dela e contou a história dela.
E ela não fazia isso com ninguém. Não fazia. Ela não fazia isso com as pessoas que ela estava convivendo ali, porque ela era uma criança. Então, assim, a gente falava, fulana, vem brincar com a gente, você tá triste? Por que você tá triste? Ela sempre quieta. Ela dava uma sensação de apatia, assim. Acho que tudo que ela sofreu, ela criou uma barreira ali. Mas quando essa mulher chegou no lar, junto com o marido dela, pra conhecer essas crianças, essa menina chamou ela no canto e contou a história dela pra essa mulher. E essa mulher falou, aquele momento eu sabia que eu era mãe dela. Nossa. Então, tem um livro, né, que se chama O Invisível, que a autora fala assim, ela adotou umas 5 crianças e teve 3 filhos biológicos, e ela fala, a minha dor era saber que os meus filhos já estavam no mundo, mas que eu ainda não estava com eles dentro da minha casa. E tem uma frase assim na peça, né, que a personagem da Laura fala, meus filhos já estão no mundo, eu sinto que eles já estão no mundo, e no momento certo a gente vai se encontrar. E é real, a gente presenciou. Pelo menos 17 crianças encontraram essas mães. Essas mães encontraram essas crianças. Foi desafiador, a fase de adaptação. Muitas vezes essas crianças, por terem sido muito feridas pela vida, ali no começo falaram, não quero que você seja minha mãe. Ou, né, nem todas se abriram como essa criança que se abriu com a mãe. Mas quando a gente viu esse mesmo casal de irmãos, 3, 4 meses depois, eles estavam totalmente diferentes. Né? Eles estavam alegres, eles estavam saudáveis, e quando eles estavam na despedida de celebração de outras crianças, perguntaram pra eles, né? Ah, você quer falar alguma coisa pra essas crianças que estão saindo agora? E eu lembro que o menininho falou, eu quero que você tenha bons pais e que você tenha muito amor. Que lindo. Então, assim, o amor cura, né? Com certeza. E você tem que estar disposto a entender. E eu acho que na adoção não é você tentar preencher um vazio seu e falar, eu não consigo ter filho, ou então eu preciso trazer uma pessoa aqui pra dentro da minha casa pra eu me realizar. Mas é quando você pensa, eu preciso me doar para transformar a história dessa criança, não é sobre mim. Então ela vai vir com os seus desafios, com a sua história. A gente fala, né? Você não aperta zerou a vida dela e ela vai pra tua casa e é uma nova criança, ela vai vir com a história dela, com o nome dela, com as coisas boas e com as coisas tristes que ela viveu. E aí eu acho que também dentro da adoção a gente vê isso, porque o Paraná é um estado que infelizmente devolve muitas crianças nos processos de adoção. Porque eu acredito que a gente precisa conversar sobre isso, sobre a adoção não ser um ato de preenchimento de um vazio. A maternidade em geral. Mas essa questão da adoção, você olhar e falar, o maternar uma criança biológica vai ter desafios assim como a adoção. Um não é menos, um não é mais que o outro. Então, essa parte da peça que fala sobre a adoção, eu queria que você, são falas da personagem da Laura, eu queria que você falasse brevemente sobre isso. Eu acho que falando sobre isso, sobre essas experiências que a gente teve com as crianças, né? Essa noção de que a criança vai vir como algo para preencher, ela é muito forte. E assim como um filho biológico. Então eu acho que estar preparada emocionalmente enquanto mãe é você entender que não é sobre você. Que não é sobre preencher o seu vazio, que não é sobre você arrumar algo aqui dentro, sabe? Eu acho que a maternidade, ela vem como algo que vai agregar um legado, uma herança, né? E a maternidade na adoção, ela tem muitos desafios. Porque eu acho que também tem isso. Eu acho que talvez em tudo que a gente trabalha enquanto a maternidade e os filhos, existe uma noção de que, mas vocês estão falando sobre filhos como se fosse perfeito. E não é. Nunca vai ser perfeito. Assim como nenhum namoro é perfeito, assim como nenhum casamento é perfeito. Não estamos falando sobre perfeição. E essa imagem de perfeição, ela tem que ser destruída e falar, não, os filhos biológicos não vão ser perfeitos se eu escolher ficar em casa com eles, cuidando só deles. E assim como a adoção, não é como nos filmes, que a gente assiste e fala, vem uma criança, ela é linda, ela é pura, ela é doce. Sim, as crianças que nós adotamos, elas vêm e elas são lindas, elas são puras, elas são doces, elas são amorosas, elas são divertidas, elas têm personalidade, mas têm seus desafios. Essas crianças, elas vêm com quem elas são. Elas não são uma boneca, entende? E isso também, a gente tem que quebrar esse tabu e falar, nossa, a adoção
A gente brinca, né, e fala que as pessoas são muito emocionadas, porque elas chegam lá e falam, nossa, vai ser lindo aquelas crianças pedindo uma mãe. E sim, eles fazem isso, eles sobem no seu colo e pedem um pai e uma mãe. Eles expressam desejos que eles têm, mas eles não são bonecos. Eles vão vir com uma raiva, eles vão vir com medo, eles vão vir com tristeza, eles têm camadas, porque eles são seres humanos. Então, estar no lar faz a gente pensar na adoção de uma forma muito real, mas também de uma forma transformadora, porque a gente vê isso na prática, a gente vê essas crianças que encontram esses pais, a gente vê esse encontro que acontece e vê a transformação que elas passam e vê como elas são transformadas pelo amor, de verdade. Então, esse tabu da adoção vai ser o seu filho, independente se ele saiu da sua barriga ou se você adotou ele, será seu filho. Carregará o seu legado, carregará a cultura familiar que você tem. E eu acho que o que mais é doce na adoção é que você foi lá, conheceu uma pessoa e você falou, encontrei meu filho no mundo. E você vai trazer essa criança para um contexto de família. Porque quando a gente trabalha com essas crianças, muitas vezes elas falam, tia, eu quero voltar para casa. E, cara, elas vêm de histórias muito sofridas, de abusos, de violência familiar, de violência doméstica. E tudo que eles querem, eles falam, quero voltar para minha mãe, quero voltar para meu pai. Porque, apesar de todas as coisas ruins que acontecem, essas crianças só desejam um pai e uma mãe. Uma família. Uma família. Então, olha a força que é maternar, olha a força que é escolher ser um pai e uma mãe para uma criança que vem de um contexto tão doloroso. Esse amor, ele é transformador. Ele é difícil. Ele vai ser difícil. E é isso que a gente precisa falar. A gente não pode olhar de longe e falar, vai ser lindo, vai ser mágico. Vai ser. Ninguém está falando que não vai ser. Mas vai ser difícil. Então a adoção, ela ainda é vista com os maus olhos, né? Ainda existe algo do tipo, mas você não pode ter filhos? Não, eu posso ter filhos. Eu, por exemplo, posso ter filhos, mas eu quero adotar. Porque eu olho para essas crianças e eu falo, existe algo sobre adotar, existe algo sobre poder encontrar meu filho no mundo e falar, vem, que você já estava aqui, mas agora a gente vai juntos. Entende? Então, nossa, gente, desculpa. Mas eu acho que esses tabus da adoção precisam ser quebrados. Sim. A gente precisa ir às casas lares e conversar com as crianças e conversar com as mães. A gente precisa acolher as mães que adotam. Sim. A gente não pode excluí-las e falar, vocês são menos porque vocês não podem ter filhos ou porque vocês escolheram adotar. Elas são mães. Assim Exato. como todas as mães vão ter os seus desafios. Sim. E eu acho que escolher falar sobre isso é lindo. Eu acho que se a gente pode resumir a maternidade, seja ela por adoção, seja ela biologicamente, tem os seus percalços, mas a vida é assim. E a maternidade vai ser assim. E a paternidade será assim. Altos e baixos. Sim. Então, já falei demais. Né? Mas pode. Eu acho que esse ponto, assim, que você tocou. Tem uma atriz, né, que adotou 2 crianças. E ela falou que quando... A Giovanna Eubank, né? Ela falou que quando ela adotou a primeira criança, uma pessoa falou pra ela assim, mas você não tem vontade de ter os seus? Aí ela falou, ela já é minha. Né? Então, acho que as pessoas ainda têm um conhecimento, às vezes, um pouco pequeno sobre a questão da adoção, mas é importante a gente falar sobre isso, sobre não se dirigir às mulheres e as famílias que querem adotar dessa maneira. Você vai fazer isso porque você não pode ter, mas se você tem vontade de ter os seus próprios, os filhos que são adotados são os seus próprios. Estão num caminho diferente para chegar até você, mas eles são parte, né? Então eu acho que isso é muito legal, assim. E eu acho que esta questão da maternidade na peça
ela pegou todo mundo de surpresa, porque a gente fez a peça com uma companhia de dança e a peça intercalava entre teatro e dança. E quando as dançarinas chegaram com essa coreografia da maternidade, elas trouxeram seus filhos, que muitas vezes ficam nos ensaios esperando, brincando, né, e participando. E quando elas mostraram o que elas construíram, foi algo que mexeu com todo o elenco, porque a gente não sabia que ia ser tão profundo, porque as crianças estavam ali e era algo real. E uma das bailarinas, uma das dançarinas falou pra mim que quando o marido dela assistiu a peça, ele falou pra ela, nossa, foi a dança mais bonita. Porque ela não foi pensada só para se desenvolver tecnicamente. Ela foi real. As crianças fizeram parte. Elas estavam nos ensaios e elas estavam ali na hora da apresentação. Inclusive, tinha bebê na cena. E o bebê saiu chorando da cena. Então não podia ser mais real que isso, assim, né? Então eu acredito que isso é muito precioso, assim, dentro desse processo do Cara ou Coroa. Porque nem nós esperávamos. Nós somos mulheres, vamos trazer... A gente não pensou em nenhum momento em militar através da peça ou levantar alguma bandeira. A gente pensou em criar algo artístico, poético, real, porque as mulheres dentro do contexto da peça estão... O tempo está passando, a gente precisa lutar contra o envelhecimento. É real, Sim. Mas ao mesmo tempo... Foi mais real do que a gente imaginava. Porque quando a gente entrou em contato com todas essas mulheres e com todas essas experiências de vida, veio primeiro em nós, né? A gente sempre fala dos processos artísticos. Vem primeiro em nós. Porque se não vier em nós, a gente já citou aqui peças lindas, maravilhosas que a gente assistiu e quando a gente foi cumprimentar o elenco não olhava na cara do público. E aí parece que esse profissional, ele não precisa ser sem alma. Ele pode ser profissional, ele pode ter excelência, ele pode ter técnica, ele deve ter excelência técnica, mas tem que vir um ser humano junto. Porque o ser humano, ele não separa. Eu sou artista aqui, estou ganhando para isso e aqui sou eu. Não, eu sou um ser humano que é artista, que é profissional, que é mãe, que é esposa, que é filha. Então eu acredito que essa foi a força. E agora a gente vai indo para esse terceiro tópico para irmos finalizando. A gente vai convidar a Bea Dyer, que também fez parte do elenco, para vir aqui. Obrigada, Luísa. Obrigada, foi muito bom ouvir o seu depoimento. É sempre emocionante. Sempre. E eu acho que é legal, né? Quando a gente misturou tantas mulheres, né? Mulheres da geração Z, mulheres millennials, mulheres de tantos backgrounds diferentes, mulheres de tantas idades diferentes, mulheres com tantas experiências diferentes. Sim. E isso é enriquecedor, né? Com certeza. A Bea, seja bem-vinda, Bea. Tá falando? Tá. A Bea, ela é uma das atrizes e a gente colocou muitos perfis diferentes nos personagens, né? E a Bea tá fazendo faculdade de cinema em São Paulo e temos aí muitos projetos juntos e estamos muito animados. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Bea, sobre essa questão da indústria, porque a gente falou sobre o envelhecimento e tudo tá conectado. O envelhecimento, a maternidade, a indústria. E quando a gente chegou nessa questão da indústria, da pressão, da comercialização, da beleza, de tudo isso, assim, como que você enxerga isso? É muito engraçado, assim, tipo, parar pra pensar na indústria mesmo, porque tem várias indústrias. Mas eu acho que uma das principais é essa, tipo, tanto a indústria da moda, como a Laura falou antes, das pessoas, das meninas, principalmente, ficassem viciadas em ter aquele corpo perfeito, sem nenhuma estria, sem nenhuma celulite, sem gordura nenhuma, tipo, que não é real. E de como também a gente era tão viciado, tipo, na Victoria's Secrets. Nas modelos da Victoria's Secrets, a gente queria fazer tudo igual a elas. E daí isso acabou caindo por terra, né? Mas até voltou um tempo atrás com, tipo, corpos mais reais. Ainda assim, não realmente reais, mas o que seria o real da indústria. Um começo de uma quebra de padrão. Começo de uma quebra. E como foi criticado. Mesmo... E as pessoas, assim, que, tipo, não são padrão, criticaram a Victoria's Secret de fazer, tipo, essa quebra de padrão. Então, eu acho que é um negócio que tá muito
enraizado, assim, na gente. E em como a gente vive, o que a gente consome, tudo. Eu acredito que isso é muito legal, porque todas essas questões que a gente está conversando aqui, sobre até a própria questão da adoção, é isso que você falou, elas ainda estão muito enraizadas. Então a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas querem essa identificação. Há um tempo atrás, umas semanas atrás, a gente conversou aqui sobre o público não se identificar mais com o que vê nos cinemas, com o que vê no teatro. E eu acho que a gente sentiu, né, pessoalmente, o quanto as pessoas se identificaram. E eu queria que você compartilhasse um pouco conosco, Bea, porque você tem uma mãe e uma avó que sentam em todas as plateias para te prestigiarem. E elas são incríveis e elas são, assim, apoiadoras do seu trabalho. Sim. E não só o meu, também o de vocês. Sim. Que elas... Nossa, ontem, depois da peça, eu fui jantar com a minha avó, que ela me levou pra jantar em algum lugar. E daí ela começou, assim, tipo, só elogios, um a um, assim, depois eu conto. Uma percepção de uma por uma, assim. De uma por uma, assim. E também dos meninos que estavam fazendo o técnico, né? Ontem, e ela, nossa, super fã. Sim, ela vem dar Ela benze todo mundo depois, né? E ela vem e conversa com cada um, o que ela entendeu, o que ela compreendeu. Então é muito bonito ver, assim, o quanto essas mulheres fortes da sua família te apoiam. Sim, eu acho isso muito importante. Eu acho muito... Porque, assim, quando eu comecei, assim, a querer ser artista... Porque artista já nasce artista, né? Já nasce, mas quando eu comecei a querer isso pra minha vida, principalmente minha avó e os homens da minha família estavam tipo, não, isso não, você não vai viver assim, você não vai conseguir viver, não vai conseguir comer, não vai, sabe? Não vai sobreviver. Não vai sobreviver, vai morar embaixo da ponte. Daí foi indo. E era aquela coisa, tipo, não, você pode continuar sendo artista, mas vai fazer uma faculdade de verdade, né? Vai fazer medicina, vai pra engenharia. Faz um hobby. E a minha mãe, ela sempre foi ao contrário disso. Porque eu acho que ela vem de um desejo, assim, dela, das coisas. Inclusive, antes dela, ela sempre quis fazer moda. Ela é designer de interiores, mas ela sempre quis fazer moda. Mas na época dela não era um negócio que realmente... funcionava. E daí, só que ela queria muito ir pra São Paulo quando ela tinha a minha idade. Ela chegou até, tipo, passar em vestibular lá pra ir, mas ela já namorava meu pai, daí, tipo, a família dela também não teve esse apoio. Sim. Então eu achei muito lindo, tipo, quando eu falei, assim, que eu queria sair de Curitiba. Porque eu não sei, eu nunca quis muito ficar morando em Curitiba. Sempre quis sair. E daí ela foi, tipo, a primeira pessoa que me deu esse suporte. E eu agradeço isso muito a ela, porque parece que ela tá, tipo, projetando um sonho dela. Exatamente. Em mim. E é uma coisa que eu acho que entra na questão do filme que a gente assistiu, que eu nunca mais parei de pensar nisso. Que você é uma continuação dos pais, dos avós, dos que vieram antes. Então, assim, a gente não está... saciando uma frustração, mas a gente está indo além do que eles conseguiram ir, e assim como os nossos filhos irão além. E aí quando a gente você tá lá em São Paulo estudando cinema, você representa a sua mãe nesse sonho, né? Com certeza. Então isso é muito legal. E eu queria, assim, que você falasse brevemente, Bea, sobre o porquê que as mulheres ainda são tão pressionadas pela questão estética, porque ali no final do nosso processo artístico, a gente fala muito sobre a indústria, né? E, como a gente já falou, a indústria está acessível a todos, não tem problema a indústria existir. Mas por que ainda existe essa pressão para essa padronização de, esteticamente mesmo falando agora, fisicamente? Então, nossa. Pergunta. Eu não sei. Eu vejo isso como uma forma de domínio de corpos. Tipo, principalmente da mulher. Como as pessoas, elas se sentem no direito de, tipo, falar como a mulher deve ser. E como a mulher deve agir. E
Isso, claro, isso a gente já tem construído uma batalha pra ir além. Mas eu acho que ainda assim, você vê hoje em dia as influencers, elas estão praticamente falando como agir, como ser, que horas você tem que acordar, o que consumir, o que você tem que consumir, que exercício você tem que fazer. Então, eu acho que vem muito disso, de domínio de corpos alheios. E é legal porque tanto você, quanto a Luísa, quanto outras atrizes, que são as mais novas, compartilharam com as que eram as mais velhas. Isso foi muito enriquecedor. E eu queria saber se você, nessa geração nova, você sentiu essa pressão? Se já teve algum momento da sua vida que você teve, que você falou, nossa, eu tô fazendo uma loucura aqui, e por que eu tô fazendo isso em relação à estética e tal? Com certeza. Eu acho que, tipo, eu era uma criança da Sephora, assim. Tipo, eu comecei a fazer essas coisas cedo. Eu comecei tudo na minha vida a fazer muito cedo. Mas eu acho que, tipo, que eu sempre meio que vi tanto na minha família, que são mulheres extremamente vaidosas, vocês conhecem, vivem arrumadas, maquiadas e tal, mas também de um lugar de fora, de acompanhar desde muito pequena, assim, muitos filmes e muitas entrevistas e gente famosa. Eu também era obcecada pelas Victoria's Secrets em ser isso, e eu acho que eu sempre senti desde muito nova, e ainda mais, tipo, por uma pressão não somente do que eu via da indústria, mas também de pessoas que eu conhecia de ser bonita. Então, de virar assim, porque eu sempre fui uma criança mais solta e tal, e de falar, tipo, nossa, essa menina é muito bonita. E, tipo, de gente estranha, assim, virar pra mim criança, assim, nossa, como você é bonita. E eu, tipo, sai daqui, eu não te conheço. Por que você tá falando isso comigo? Então, eu acho que eu cresci, assim, nesse lugar onde eu acreditava que tudo que eu podia ser era bonita. Que tudo que eu tinha pra preservar era beleza. E isso vem, tipo, eu comecei, assim, a fazer terapia muito cedo, não só por conta dessas questões, mas de outras. E eu acho que eu terminei, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, e foi, tipo, num ápice, assim, da minha vida, que eu, tipo, se eu não for bonita, o que vai ser de mim? O que mais que eu tenho? Quais são as outras qualidades que eu tenho? E daí a minha terapeuta, ela foi muito, tipo, nesse processo de quebrar isso comigo e de falar outras qualidades que eu tinha e de meio que me ajudar a me descobrir das coisas que eu gosto e de como eu posso viver isso e as coisas que me fazem feliz. Então acho que eu já consegui meio que quebrar essa ideia. Que interessante você compartilhar isso com a gente, né? Porque é tipo um depoimento real de alguém que é muito nova e que está, que é uma pessoa bonita, e a gente conserva e a gente acha muito legal as pessoas se cuidarem, as pessoas serem vaidosas e femininas, mas desde que acompanhe junto a saúde emocional, a saúde da alma, né? Então é muito... Por isso que essa experiência é tão rica. Porque a gente ouve esses depoimentos reais, né? Você vem com um depoimento assim como a gente tinha gente no elenco que era mãe, e a gente tinha uma mãe que tem 2 filhas e que é casada e que o marido levava as filhas no ensaio e podia cuidar delas, mas a gente tinha uma mãe que é mãe solo e que não tinha alguém para cuidar dos filhos além dela mesma. Então isso é muito enriquecedor, né? Eu acredito que essa é a verdadeira sororidade. Conseguir ver todas as diferenças e abraçá-las, né? Falando sobre sororidade também, até a gente observa a Bea e a mãe e a avó, e a gente vê que, com certeza, você falando que você fez terapia para ajudar a entender que você não era só bonita. Então você vê a importância do apoio das mulheres da sua família, no sentido de falar assim, não, você precisa tratar isso aqui cedo, desse jeito, para que agora, a gente olhando para você, a gente vê que você já quebrou esse padrão, porque você, além de ser linda, você é uma mulher que tá correndo atrás dos seus sonhos, você foi embora para São Paulo, você foi viver sozinha para estudar o que você queria. Então, com certeza, esse apoio, né, das mulheres da sua família foi fundamental para você ter força
pra fazer a terapia cedo, pra entender quem você era cedo, pra estar entendendo quem você é, porque você é muito jovem ainda, né? E correr atrás dos seus sonhos. E é de muita coragem, assim, você ir pra um estado sozinha. A gente conversou sábado, né? Sim, No penúltimo ensaio sobre isso. E eu acho maravilhoso, assim, você já estar quebrando isso e correndo atrás do que você quer com esse apoio fundamental da sua família. Que eu acho que é lindo, a gente vê isso de perto, é maravilhoso. Total. E eu acho que isso também desse apoio, dessas referências, é muito maternidade. Porque eu acho que a maternidade não é somente, tipo, uma pessoa que quer ser mãe e daí começa dela. Não, a maternidade é um negócio que vem, tipo, das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós. Sim. É uma linha, assim, é a maternidade que a gente recebe. E é uma linha infinita, É uma né? linha infinita. E às vezes nem é, tipo, mãe mesmo, mas uma figura materna também. Nossa, quantas, Que a gente vai sentindo e vai tendo. E eu acho que isso também é maternidade. Isso é verdade. A gente assistiu aquele filme A Beleza Oculta, que a Laura ficou marcada com a personagem da Kate Winslet, que ela fala, né? O que ela fala? Nossa, deixa eu lembrar Que agora. os nossos filhos não necessariamente... Que os nossos filhos não vêm de nós, necessariamente, mas eles passam por nós. Sim. E daí eu falei, oh, meu Deus, é verdade. E isso é verdade, porque eu acho que é importante você trazer esse tópico também, né? Quantas de nós fomos criados por uma avó, por uma tia, por uma cuidadora, assim, né? São tantas facetas da mulher que isso também é tão relevante a gente exaltar isso e falar, cara, talvez você foi criada por uma tia, ela não deixa de ser menos maternal e de ter menos amor, porque ela é sua tia. Não é porque ela não gerou você. E eu acho que isso também é tão importante a gente exaltar isso mesmo, né? Sim. Falar, cara, é isso. Existe esse amor materno, ele pode vir de tantos lugares, né? Às vezes nem é uma pessoa que realmente criou, mas uma pessoa que te marcou, assim. Uma figura mais velha, inclusive, que te marca e vai criando quem você é. Eu acho que a maternidade tem várias partes, vai te colocando pedacinhos, né? Vai compartilhando, vai assim, né? Isso é muito especial. E qual foi, assim, a cena da peça que mais te marcou, Laura? E por quê? Cara, nossa, são tantas. Eu acho que a dança da maternidade me marca por tudo isso que a gente já falou aqui sobre olhar para a maternidade com olhos diferentes e mais abertos. Mas eu acho que uma que me marca também é quando todas as mulheres estão ali fazendo procedimentos iguais como se elas fossem robôs. E eu acho que isso é tão profundo, porque é isso que você falou. Existem tantas coisas enraizadas em nós, assim, das quais às vezes a gente nem se dá conta. Das quais às vezes a gente nunca vai se dar conta, porque a gente não está parando para conversar sobre isso. E coisas que vão vir muito profundas em nós, que às vezes a gente não para pensar. A gente está só seguindo um padrão. Reproduzindo algo que a gente ouviu, ou coisas que estão enraizadas em nós. E a gente fala sobre isso também na peça, né? Sobre reproduzir discursos e apostei as minhas fichas na coisa errada e depois eu não parei para refletir sobre isso. Então isso é forte, porque essa imagem de todas essas mulheres que estão vestidas de maneira diferente, que têm corpos diferentes, que têm cabelos, feições, tudo é diferente, delas todas estarem no mesmo lugar é forte. E a gente faz isso, a gente não vê. E eu ouvi de pessoas que viram falando, isso é muito impactante quando vocês fazem. Porque a gente não parou para perceber ainda que a gente tá exatamente assim. A gente tá sendo influenciado, a gente tá sendo construído, a gente tá absorvendo tantas informações das quais a gente não filtra, porque eu acho que existe uma despersonalização na nossa sociedade. E isso afeta muito fortemente as mulheres, porque aí você vai entrar na indústria, você vai entrar em tantos ramos, mas a mulher, ela é bombardeada, e a gente fala sobre isso, né? Qual que é o maior inimigo da mulher? São tantos, mas principalmente ela mesma. Porque se ela não se conhece, se ela não para se analisar, se ela não para entender quem ela é, isso nos destrói. E aí sendo homem ou mulher, ou criança ou adulto, né? Então, tipo, é muito forte. Eu acho que só falando sobre identidade, né? Você comentou da sua avó, que você cresceu com mulheres vaidosas. E eu acho que é isso. A gente olha pra sua avó, ela tá sempre linda, com unhas vermelhas, com um batom. Ela tá sempre com um lenço.
mas isso é ela, É ela. entende? Com E daí a certeza. sua mãe tem um outro estilo que tá sempre linda também, elegante, mas é ela. E daí a Bea cresceu com duas mulheres que sabem quem elas são e com certeza ficou refletiu assim. algo nela. Aham. Mas é a Bea, entende? Então é saber quem você é. Eu acho que se eu posso falar algo pra nós mulheres vamos conhecer quem a gente é, vamos entender quem somos. Porque isso é o que de fato muda e transforma a gente, né? Com certeza. Eu acho que isso é essencial, assim. Com certeza. É verdade. Muito especial. É. E essa peça, Cara ou Coroa, ela tem que viajar o Brasil, Tem que, porque a gente total. quer conversar e trocar com todas as pessoas Com desse certeza. país afora. Com certeza. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, porque esse papo sobre a mulher, ele vai ter que ter continuidade, assim. Com certeza. Vai ter que ter mais mesas tópicos, né? aqui. E então eu quero agradecer, assim, a Bea que vem literalmente de avião para os nossos avião. ensaios. Vem para as nossas cartão estourando. apresentações. Então, assim, é muito rico toda essa experiência que a gente viveu e com certeza teremos mais mesas para conversar sobre isso. Com Então, certeza. obrigada, Bea. Obrigada por me receberem. Obrigada, Laura. Obrigada, Bruna. Obrigada, Luísa e o Carneiro que está aqui. E é isso, gente. Em breve voltaremos com mais episódios.